Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai começar a componentizar nossos arquivos. Então a gente tem aqui o nosso protótipo. Deixa eu compartilhar minha tela. A gente tem o nosso protótipo aqui, que ele tem esse input nosso. Só que se a gente for aqui no anti-design e a gente for nos inputs, vamos verificar aqui input. A ideia que a gente teve é criar um input que tem um texto aqui em cima e esse componente que não tem. Então ele tem aqui o íconezinho bacana, as informações que eu vou colocar, só que ele não tem o texto em cima que está aqui no protótipo, que nem aqui o usuário. Então a gente pode criar um componente customizado para isso. Então vamos lá começar a fazer esse componente. Então esse input, mentira, não vai ser no login, tá gente? Ele vai ser compartilhado com todo o sistema. Então dentro do shared input, e aqui eu vou criar na verdade isso aqui no plural, inputs, porque eu posso ter vários tipos de input aqui. Então eu vou criar esse input, esse vai ser um input default, então eu vou criar ele aqui, e dentro dele vai ser, deixa eu ver qual o nome que eles estão usando aqui no o anti-design. Deixa eu pegar aqui o código. É input também. Então, beleza, eu vou criar aqui new file input.tsx. Então, beleza. O que eu vou fazer aqui? Vou fazer const input recebe e eu vou colocar aqui export default input. Beleza? Então, agora eu vou importar o input aqui do anti-design. Só que ele vai ter o mesmo nome, né? Então, eu vou modificar aqui o nome dele aqui como input_ant_d. Aí eu sei aqui que ele vai ser esse input return e eu vou retornar esse componente. Beleza. Só que aqui tem mais informações que eu preciso passar, que eu vou passar ali via props. Tá, mas eu quero montar esse componente customizado. Então vamos modificar aqui. A gente vai ter um novo file. Input.styles.ts e aqui import styled from styled components, ok? Export const box input que vai receber styled.div. Beleza. Então, o que vai ser esse aqui? Vai ser esse box aqui, ó. Esse box total. Ótimo. Export const title input. Recebe styled. Ponto. Ali a gente pode colocar um título H3. E a gente vai colocar aqui as informações dele. Vamos verificar aqui já de uma vez como que tá. Font size, a gente pode até copiar isso aqui, gente, ó, desse jeito assim. E ele já traz aqui tudo perfeito. Então, o que acontece? Esse input aqui, só chegar o zoom ali, ele tem uma distância lateral para esse outro aqui, ó. Então é 67 e o de cá é 56. Então vou colocar aqui aproximadamente 8. Tá dando 9, mas vou colocar 8 de distância para essa bordinha aqui, ó. Então vou colocar margem left 8px. Ótimo. Então a gente vai vir cá no input e vai importar aqui o box input. Deixa eu colocar aqui parênteses. Ok. Então a gente vai ter o nosso box input. Deixa eu importar ele. Ok. E esse input anti-d aqui vai ficar aqui. Ok. E eu vou colocar aqui o meu título input. E agora vai começar... eu vou colocar qualquer texto aqui, usuário.
E eu vou importar esse input aqui lá no meu login screen. Então, vamos colocar aqui, login screen, e a gente tem a logo, e a gente vai colocar aqui agora o nosso input. A gente vai importar ele lá da nossa pasta compartilhada. Perfeito, inicialmente a gente não está passando nada. Vamos verificar aqui como que ficou no projeto. Olha, ele não veio, vamos identificar o porquê. Porque eu não estou rodando o servidor. Run dev. Pronto, vamos atualizar. Beleza, então ele já veio ali com o usuário e um input aqui embaixo. Júlio, por que ficou um do lado do outro? Porque meu display aqui, ele tá como o padrão dele, a flex direction é row. Flex direction é row, então a gente vai colocar como column. Não esse, não é a imagem não, é este daqui. Flex direction column, que aí ele já vai colocar ali certinho pra gente, separando por coluna. Depois a gente vai limitar essa imagem aqui. Então, limited container, beleza. Então, coloquei column nele, deixa eu só atualizar aqui só para ver se deu certinho. Ótimo. Aí aqui agora, a gente começou a montar, ó, esse H3 nosso tem a margem aqui esquerda de 8 pixels, só que ele criou uma margem muito grande em cima. Vamos ver aqui qual a margem que ele tem que ser, de 8 pixels. Então, eu vou fazer o seguinte, no login screen aqui, no input style, ele vai ser uma margem de 8 pixels, não precisa só a esquerda, pode ser todas. Agora vamos ver aqui como que ele ficou. Ele ainda manteve a margem de 8 pixels. Ele tá dando 8 pixels ali. Então beleza, agora já está na distância do Figma aqui, de 8 pixels para cá. Ótimo. Então, nossa fonte não tá, porque essa fonte não existe no nosso projeto. A gente poderia ou fazer o download dessa fonte no nosso projeto, mas a gente vai deixar isso mais para frente também. Então, a gente vai modificando aos poucos. Então, a gente aqui agora, a ideia é mexer com o componente. E olha, o componente está recebendo aqui as informações. A gente vai ver daqui a pouco que a gente precisa passar mais dados. Júlio, então eu quero criar agora, debaixo aqui, a senha. Como que eu faço? Eu só vou duplicar esse componente. Mas o que acontece? Ele vai vir, ó, vou duplicar aqui meu input, e ele aqui embaixo, ele vai vir, deixa eu fechar isso. Ele vai vir como usuário, porque lá no meu componente eu falei que ele chama usuário. O que eu posso fazer? Eu posso passar essa informação via props. O que seria passar essa informação via props? Esse componente meu, que está aqui, ó, o input, eu estou colocando ele como só o texto do usuário. Eu posso passar esse texto pelo filho assim, ó. Título, por exemplo. Título. E eu colocar esse título aqui. Beleza. Aí eu vou tipar isso daqui. Então, interface, input, props. Tem o título, que é do tipo string. E ele é obrigatório? Não, vamos colocar ele como opcional. Se ele não enviar, eu não vou mostrar o título. Então, ó, eu vou falar aqui que esse objeto que eu estou recebendo aqui é do tipo input props. Júlio, não entendi, eu costumo chamar isso aí de props. O que a gente está fazendo, gente? Isso daqui é isso daqui, ó. Props. Mas o que acontece? Quando eu venho da props, eu posso puxar exatamente aqueles objetos que tem ali dentro. Eu estou falando aqui que o objeto tem um título. Então, eu posso puxar ele direto aqui do jeito que eu estou fazendo. Então, eu já estou buscando desse objeto que está vindo o título. Beleza? Agora, o que vai acontecer? Não vai aparecer nada. Ótimo, é isso que a gente queria. Então, eu vou só fazer uma validação aqui, ó. Título e isso daqui. O que é isso, Júlio? Não entendi. Ele vai verificar se existe alguma coisa em título, porque eu coloquei aqui que pode ser opcional o título ou não. Então, se o título não existir, se isso daqui der true, ele vai vir para cá. Se ele der false, ele não vai fazer nada.
Lá no React Native, vocês vão precisar fazer isso daqui, ó. No. Porque existe o objeto do tipo texto, por exemplo. Se eu passar para ele vazio, ele vai dar erro. Então, tem casos que você vai precisar fazer isso. Mas nesse caso aqui, isso aqui atende. Então, ó, se a gente não achou o título, lá, ele até colou com o de cima, porque não tem nenhuma informação a mais. Beleza. Ok. Aí aqui, agora eu consigo falar com ele que, ó, aqui eu quero que o título seja o usuário e aqui eu quero que o título seja senha. Pronto, agora ele criou usuário e senha. Então eu consigo mudar aquelas props ali desse jeito. Beleza, mas aí a gente não está passando algumas informações que são muito importantes. Como que aquele objeto vai pegar esses dados aqui? O que acontece? Existe esse tipo que a gente está criando aqui de input. Ele, para quem chama ele, por exemplo, quero colocar aqui onChange. Não existe, porque eu não declarei aqui o onChange, não declarei o value, não declarei nada que um input pode ter. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou vir cá e vou declarar onChange, value, todas as informações? Não. A gente tem opções de falar que esse objeto aqui é um outro tipo. Então, eu vou falar que ele extends input HTML attributes. E eu vou falar qual que é o tipo dele. Ele é um HTML input element. Pronto, agora eu estou falando com ele que esse input props é do tipo input HTML. O que acontece? O que eu estou fazendo com isso? Eu estou falando que aqui agora, na hora que ele for chamar as funções, agora existe aqui onChange, existe value, existe todas as funções que existe em um input de verdade. Então, beleza, vou pegar esse input aqui e vou colocar aqui as props restantes. Props. Todas as outras props vão vir. Todas as outras props vão vir para cá, para esse input aqui do antd. Aqui deu erro, então a gente vai colocar aqui, vai estender o antd, tem um input props, que é exatamente o mesmo nome que a gente deu. Vai chamar input props antd. E eu vou estender dele, que ele já tem todos os componentes exatos ali do antd. Beleza, não vou precisar disso aqui mais. Ok. Quando eu venho aqui, eu posso passar meu título, ou então onChange, value, tem todos os dados dele aqui certinho, que vai ser estendido desse objeto aqui. Beleza? Então é isso. Nessa aula é isso, a gente conseguiu criar o componente. Então a gente entende como que cria o componente, como que passa informações de um componente para o outro. Vamos comitar essas informações aqui, git status, add.git commit -m print create first global component. Ok. Ele está fazendo para commit, git push. Prontinho, pessoal. Nessa aula é isso. Então eu só queria mostrar para vocês como que cria um componente, como que ele funciona. E a partir daí agora a gente já vai começar a criar. Agora a gente vai criar um outro componente que é de botão. Beleza? Valeu, até a próxima. Fala Dev, se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo. Então deixa aquele like e se inscreva no canal para acompanhar todas as novidades da nossa área. Até a próxima e valeu demais!